Eles me olharam como se eu fosse uma intrusa na própria casa. Meu pai estava com os braços cruzados e um olhar duro, frio como as manhãs de julho naquele sobrado úmido que sempre cheirava a mofo e ressentimento. Minha mãe, do outro lado da sala, estava com o queixo levemente erguido e os olhos semicerrados, como se calcular qualquer palavra minha fosse um exercício de paciência. E ao centro daquela tensão, como o sol arrogante de um sistema doente, minha irmã mais nova, Letícia, sorria com os lábios pintados de rosa claro e os olhos brilhando de expectativa. 30.000 reais, meu pai repetiu, com aquela voz grave que me fazia encolher mesmo adulta. Você pode transferir ainda hoje. O aniversário dela é amanhã. Eu engoli em seco. Já nem lembrava a última vez que aquele casal me perguntou como eu estava. Nunca foram bons com perguntas, aliás. Mas ordens, isso sempre saiu deles com facilidade. Pai, eu não tenho esse dinheiro, comecei, cautelosa. E mesmo se tivesse, dar um carro assim, não faz sentido. Ela está completando 16 anos, nem pode dirigir ainda. Foi como jogar gasolina num incêndio. Minha mãe deu um passo à frente, o salto batendo seco no piso de madeira que tanto me custou para restaurar naquela casa velha onde eu pagava a maioria das contas. Você é tão mesquinha. Ela cuspiu as palavras. Sempre colocando empecilhos. Sempre dificultando. E ainda tem coragem de viver aqui, como se nos fizesse um favor? Meus dedos apertaram os braços, cruzados. Eu não sentia mais o calor do quarto. Só aquele frio cortante que vem de dentro, quando a gente percebe que não importa o quanto faça, nunca vai ser o suficiente para quem já decidiu que você é o erro da família. Se você não quiser dar o presente, meu pai continuou, agora com uma calma ameaçadora, então arrume suas coisas. E suma desta casa. Letícia soltou uma risadinha debochada. Ela não disfarçava mais. Aos 16 anos, já havia aprendido bem com eles como fazer alguém se sentir lixo. Eu disse que ela era inútil, ela murmurou, pegando o celular e começando a digitar algo. Acho que foi nesse momento que o estalo veio. Não foi raiva. Nem tristeza. Foi algo mais fundo, mais frio, mais racional. Eu olhei para os três. Vi o que sempre esteve ali, mas eu teimava em não enxergar. Eles nunca me quiseram. Nunca me aceitaram. Eu era uma funcionária que dormia nos fundos, pagando as contas e segurando as pontas para uma família que jamais me viu como filha, como irmã, como nada. E ainda assim, me ameaçavam de expulsão por não entregar um carro de 30.000 reais como se fosse um par de chinelos. Tudo bem, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Podem ficar tranquilos. Não vou atrapalhar a festa. Minha mãe arqueou as sobrancelhas. Vai transferir? Não. Eu vou embora. Fiz as malas naquela mesma noite. Não chorei. Já tinha desperdiçado lágrimas demais com aqueles três. Meus dedos tremiam um pouco quando tranquei a porta do meu quarto, mas meu coração estava calmo. Finalmente calmo. No dia seguinte, acordei em um hotel simples, mas silencioso. Tomei café sozinha e li as mensagens debochadas da Letícia no grupo da família, o mesmo do qual fui retirada minutos depois que me recusei a fazer o PIX. Um silêncio pesado caiu sobre mim, mas não me abalou. Eu sabia o que viria. E desta vez, eu não ia me defender. Eu ia atacar. Enquanto a festa começava naquela casa onde eu pagava metade do IPTU, eles não sabiam que aquela seria a última celebração sem consequências. O bolo estava encomendado, as bexigas penduradas e o som ligado no máximo. Mas ninguém ali sabia do que eu havia começado a planejar. Me excluíram da festa? Ótimo. Me chamaram de mesquinha? Perfeito. Disseram que eu atrapalhava a família? Agora eles iam descobrir o que era viver sem mim. E a dor de perder tudo o que tinham começaria com um pequeno estrondo. E terminaria com um estouro que ninguém naquela casa jamais esqueceria. Demorei 2 dias para me adaptar ao silêncio. Não porque sentia falta de alguma coisa lá da casa dos meus pais. Mas porque a ausência de gritos, ordens e deboche era quase ensurdecedora. Silêncio dói quando a gente só conheceu barulho. Barulho de rejeição, de humilhação. Barulho de ser tratada como banco ambulante, como muleta emocional, como sombra da irmã preferida.
Mas o que mais me espantava naquele hotel barato não era o silêncio. Era o espaço. A liberdade. Aquela era a primeira vez que eu estava fora de casa por escolha minha. Não por briga, não por explosão, não por desespero. Mas por decisão. E dessa vez, eu não ia voltar. No terceiro dia após minha partida, vi a primeira indireta pública de Letícia no Instagram. Algumas pessoas da família não entendem o valor de dar amor, ainda bem que tenho pais incríveis e verdadeiros amigos. #gratidão. Ela estava com o cabelo escovado, cercada de amigos adolescentes, vestida com uma blusa cara que eu mesma havia dado no Natal passado. E atrás dela, em destaque, o carro. Um modelo popular, sim, mas novinho, com fitas cor-de-rosa no capô e um cartaz enorme com a frase "Parabéns, princesa". Não precisei de muito para entender o que aconteceu. Eles deram um jeito. Meu pai devia ter pegado o limite do cartão, talvez feito um empréstimo. Não me surpreenderia se tivessem prometido o carro a algum conhecido e depois parcelado a alma para cumprir. E tudo isso, só para me apagar da história. Você é descartável. A frase ecoava na minha cabeça. Porque era isso que eu significava para eles. Uma carteira que pagava o que fosse, desde que não ousasse cobrar amor em troca. Mas eu nunca fui do tipo que explode no momento. Minha força sempre veio da calma. E foi nessa calma que, entre um gole de café frio e um pedaço de pão murcho, comecei a listar tudo o que já tinha feito por aquela casa. Meu nome estava no contrato de internet, no da água, no da luz. Quando meu pai teve a carteira de motorista suspensa, fui eu quem assinou o financiamento da caminhonete usada. E quando a Letícia precisou de ajuda para pagar um curso de inglês que largou depois de 2 meses, adivinhem quem sacou do próprio FGTS para evitar uma crise histérica? A conta da festa. No meu nome. Os móveis da sala? Comprados por mim. A reforma do telhado? Pago em 12 parcelas, 3 ainda em débito automático. Eles achavam mesmo que podiam me apagar assim? Eu sorri. Um sorriso pequeno, discreto, mas cheio de veneno. Porque agora eu sabia exatamente por onde começar. Peguei meu notebook e abri cada aplicativo bancário, cada plataforma de assinatura, cada vínculo oficial que eu tinha com aquela casa. Em menos de 1 hora, cancelei tudo. Energia, internet, TV por assinatura. Suspendi os débitos, troquei as senhas, entrei em contato com as empresas e pedi rescisões imediatas. Inclusive a conta do streaming da Letícia, que estava logada no celular dela. Mudei a senha e o nome do perfil para "A Princesa Está Fora do Castelo". A sensação foi libertadora. Mas ainda não era o suficiente. Eles precisavam aprender. Precisavam sentir. Precisavam olhar nos olhos da realidade sem maquiagem. E eu sabia exatamente como fazer isso. Naquela semana, fui ao cartório. Levei todos os comprovantes de pagamentos que fiz nos últimos 3 anos, as notas fiscais em meu nome, os contratos assinados, as conversas de WhatsApp onde minha mãe agradecia pela minha ajuda nos boletos. Pedi orientação jurídica e fui recebida por uma funcionária que, em 30 minutos, me explicou tudo o que eu podia fazer. E o que não podiam fazer comigo. Voltei ao hotel com uma pasta recheada de possibilidades. Um novo mundo se abriu diante de mim, e pela primeira vez, eu não sentia medo de enfrentar meus pais. Senti empolgação. Senti sede de justiça. Não queria mais ser aceita. Queria ser respeitada, nem que fosse pela força. Naquela noite, recebi uma ligação do número da minha mãe. Não atendi. O celular tocou 5 vezes. Depois, uma mensagem: "Precisamos conversar". Foi exagero da sua parte sair assim. Ah, claro. Agora eu era exagerada. Não estavam preocupados quando me ameaçaram de expulsão. Nem quando me cortaram da festa, nem quando me apagaram das fotos no grupo da família. Mas agora, que a luz piscava, a TV travava, a internet caía, agora sim, eu era importante. Não respondi. No dia seguinte, às 7h30 da manhã, recebi outra mensagem: "Seu nome está no contrato da energia. Por favor, reativa. Estamos com a Letícia aqui". A risada escapou dos meus lábios antes que eu pudesse conter. Fiquei imaginando a cena,
minha irmã com raiva por não poder postar stories, minha mãe tentando carregar o celular na tomada que não funcionava, meu pai bufando, ligando para a companhia de energia e ouvindo. Infelizmente, a titular solicitou o encerramento do contrato. Aos poucos, tudo que construí para eles estava desmoronando. E isso não era nem metade do que viria. Naquela mesma tarde, fui até o banco onde havia feito o financiamento da caminhonete do meu pai. Solicitei oficialmente a transferência da dívida de volta para o nome dele. Levei os documentos, pedi análise. E como era um contrato relativamente recente, com todas as parcelas pagas por mim até então, o gerente não viu obstáculos. A senhora quer mesmo fazer isso? Ele perguntou. Quero. Respondi com firmeza. A caminhonete é dele. E a responsabilidade também. Saí do banco leve. Como quem acabou de enterrar um peso morto. 2 dias depois, minha mãe apareceu no hotel. Descobriu onde eu estava. Tocou a campainha da recepção como uma possessa, exigindo falar comigo. Ela disse que é sua mãe. Está, um pouco exaltada, informou o atendente, com um olhar constrangido. Pode dizer que não estou, respondi, sem desviar os olhos do meu livro. Mas a minha mãe não era mulher de se dar por vencida. Minutos depois, recebi um áudio. A voz dela estava rouca, trêmula, não de emoção, mas de raiva. Você está fazendo isso só por vingança. Está nos deixando na mão, como se fosse alguma mártir. Letícia está chorando, não consegue nem dormir direito. Isso é o que você quer? Ver sua irmã arrasada? Parabéns, então. Conseguiu. Ah, Letícia chorando. Que novidade. Ela chorava se a cor da unha não combinasse com o vestido. Chorava se a comida chegasse fria. Chorava se o Wi-Fi caísse. E agora, finalmente, chorava por estar sentindo o gosto do que não ter tudo entregue de bandeja. Não respondi. Nem ao áudio. Nem às ameaças veladas. Nem às mensagens da minha tia, da minha prima, dos neutros da família que sempre me chamavam de exagerada por não aceitar as diferenças. Porque agora eu não queria aceitar. Queria cobrar. E o preço seria alto. Muito em breve, eles receberiam a visita de um oficial de justiça. A notificação viria por conta da cobrança retroativa do uso indevido do meu nome e CPF em contratos e compras, além do pedido de compensação financeira pelos anos de encargos bancários que arcava sozinha. E o mais bonito de tudo? A casa onde moravam, também estava em meu nome. O terreno havia sido transferido para mim há 6 anos, como garantia de um empréstimo que fiz para meu pai, e ele nunca regularizou de volta. Jurava que, por ser minha família, eu nunca faria nada. Ele estava prestes a descobrir o erro de ter me subestimado. Assinei os papéis com a calma de quem já não deve mais nada a ninguém. O cartório estava silencioso, as paredes cobertas por pastas e selos antigos, e a atendente me ofereceu uma caneta azul como se fosse a chave de um mundo novo. E de fato era. A transferência oficial da posse da casa foi registrada em meu nome com todos os documentos que meu pai havia negligenciado anos antes. Ele nunca achou que eu faria uso daquilo. Só que agora, eu estava fazendo. E tudo, absolutamente tudo, dentro daquela casa, cada móvel, cada centímetro de parede, cada cômodo que eles achavam que era deles, agora era legalmente meu. E eu pretendia cobrar. Deixei a papelada no meu quarto de hotel com cuidado, dentro de uma pasta preta. Eu podia ser muitas coisas, mas desorganizada nunca foi uma delas. Cada comprovante, cada e-mail impresso, cada conversa de WhatsApp salva com data e hora. Eles tinham me tratado como um erro, mas agora iam perceber que o erro foi me testar. Na tarde daquele mesmo dia, enviei por meio do meu advogado o primeiro aviso extrajudicial de desocupação. Dei-lhes 15 dias para sair da casa. 15 dias inteiros. Porque, diferente deles, eu ainda sabia ser civilizada. Mas não se engane, cada minuto daquele prazo era uma cortesia com gosto de veneno. A primeira ligação veio no mesmo dia. Mariana, meu pai falou sem cumprimentos, que história é essa de aviso de despejo? Você tá maluca? Ah, então agora eu existo? Respondi. Fiquei na dúvida depois da festa em que fui desconvidada. E do carro de 30 mil que fui obrigada a dar.
e da ameaça de Ansuma da nossa casa. Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Isso foi no calor do momento. Que momento, pai? Cortei. Porque eu lembro direitinho. Você olhou nos meus olhos e disse: se não der o carro, some. Estou só fazendo o que você pediu. A ligação caiu. Ou ele desligou, ou deixou o celular escorregar da mão. De qualquer forma, não importava. 10 minutos depois, minha mãe ligou. Mariana, você quer mesmo ver sua irmã na rua? Dei uma risada curta. Letícia não está na rua, mãe. Está na sua casa. Aliás, na minha casa. Só que ela tem 15 dias para procurar outra. Use o carro que ganhou para isso. O silêncio dela foi mais barulhento que qualquer grito. Eu imaginava o rosto dela contraído, as bochechas vermelhas, a boca aberta de raiva. Pela primeira vez, ela não tinha mais controle sobre mim. Você sempre foi rancorosa, ela cuspiu. A gente só tentou fazer o melhor pela sua irmã. Ela é mais nova, tem um futuro. Você já está encaminhada, tem trabalho, independência. Não confundam independência com obrigação. Respondi, sem elevar a voz. Eu me fiz sozinha, enquanto vocês me chamavam de inútil. Agora vocês vão viver sozinhos também. Quero ver a independência de vocês. Ela desligou. E naquele instante, eu me dei conta, nada no mundo se compara à sensação de ver alguém provar do próprio veneno. Naquela semana, o caos se instalou naquela casa. Eles tentaram me pressionar, manipular parentes, inventar versões. A Letícia apostou que estava sendo a vítima de inveja e sabotagem dentro da própria família. Disse que a gente amarga não suporta ver a felicidade alheia. Felicidade alheia? Aquilo era felicidade? Uma menina mimada que exigiu um carro de 30 mil reais de uma irmã que pagava contas de casa sozinha? Felicidade era aquilo que eu sentia agora, com minha dignidade intacta, mesmo depois de ter sido chamada de peso morto, inútil, exagerada. Na sexta-feira, recebi outra intimação de ameaça velada. Meu pai, desesperado, tentava reverter legalmente a posse da casa, alegando que eu havia tirado vantagem da confiança dele. O advogado dele me procurou com um tom pretensamente conciliador. Podemos negociar. Você não quer mesmo prejudicar seus pais, quer? Olhei para o homem sentado diante de mim, com terno amarrotado e cheiro de desespero disfarçado de formalidade. Cruzei os braços, sem medo. Doutor, diga ao seu cliente que se ele quiser negociar, é melhor correr. O prazo está passando. 13 dias agora. Ele me encarou, mordeu os lábios e foi embora. Acho que entendeu. No 8º dia, Letícia apareceu no hotel. Vestia um moletom largo, o rosto limpo, sem maquiagem. A aparência abatida era nova para mim. Ela sempre parecia tirada de um editorial de revista teen. Mas ali, diante de mim, parecia apenas uma garota assustada que, pela primeira vez, via a realidade sem filtros. Mariana, por favor, disse, hesitante. Não respondi. Eu sei que errei. Fui mimada. Mas, você vai mesmo fazer isso com a gente? Nos colocar na rua? Inclinei a cabeça, sem ironia, sem raiva. Você me chamava de lixo. Ria das piadas da mamãe. Disse para eu sair da casa, lembra? Ela baixou os olhos. Eu era criança. Não. Você tinha 16 anos. Era mais velha que eu quando comecei a trabalhar para pagar as contas da casa. E, mesmo assim, me tratava como se eu fosse sua empregada. Está colhendo o que plantou. E se eu devolver o carro? Ela tentou. Eu posso vender. Pago a você. Soltei uma risada seca. Agora é tarde. Não quero o carro. Quero a lição. E quero que vocês aprendam que, para cada ação, existe uma consequência. E esta é a sua. Ela chorou. De verdade. Pela primeira vez, sem plateia, sem celular na mão. As lágrimas desceram pesadas. Mas nem por um segundo meu coração balançou. Porque ali, diante de mim, não estava uma vítima.
estava o reflexo da educação podre que meus pais escolheram dar. Ela saiu sem dizer mais nada. E eu me senti em paz. Faltando 4 dias para o prazo final, recebi uma mensagem curta da minha mãe. Você venceu. Vamos sair. Mas você perdeu uma filha. E uma família. Respirei fundo. E respondi. Vocês nunca foram minha família. E Letícia, foi a irmã que vocês fizeram dela. A que pisou em mim quando teve a chance. Boa sorte com o mundo real. Na manhã do 15º dia, fui até a casa. A rua estava silenciosa. O carro da Letícia não estava mais na garagem. Um caminhão de mudanças parado em frente. A porta entreaberta. Entrei sem bater. Tudo estava vazio. Limpo. Sem sinais de confusão ou briga. Havia apenas uma carta em cima da mesa da sala, dobrada ao meio. Reconheci a letra da minha mãe. Você pode ter a casa. Mas nunca terá paz. Porque no fundo sabe que agiu com crueldade. Adeus. Sorri. Um sorriso pequeno. Porque o que ela chamava de crueldade, eu chamava de justiça. E naquele silêncio da casa finalmente vazia, senti algo diferente. Era o som da liberdade. Mas ainda não era o fim. A vingança estava só começando. A chave tilintou em minha mão como um troféu. Pequena, prateada, comum, e ao mesmo tempo tão simbólica. Eu a encarei por longos segundos antes de girá-la na fechadura. O trinco fez um estalo seco e definitivo. A casa era minha, agora de corpo, papel e alma. Cruzei a porta com passos lentos, examinando cada canto como se fosse a primeira vez. Mas não era. Eu conhecia cada centímetro daquele lugar. Sabia onde a tinta descascava perto do interruptor da cozinha, onde o rodapé da sala estava solto, onde o barulho do assoalho entregava a quem andava de madrugada. Eu limpei cada janela, lavei cada azulejo, suportei cada silêncio constrangedor e cada olhar de desprezo entre aquelas paredes. E agora, só havia eu. Eu e o eco do passado. Passei o dia seguinte organizando o que sobrou. Uma panela esquecida, uma toalha velha no armário, um vaso lascado. Nada que merecesse compaixão ou memória. Levei tudo ao lixo. Inclusive o tapete da sala, aquele que minha mãe tanto se gabava de ter herdado da avó dela. Era bonito, sim. Mas cheirava a hipocrisia e indiferença. No lugar, coloquei um móvel simples, uma poltrona aconchegante e um abajur que comprei com meu próprio dinheiro, em uma loja pequena, local, sem glamour algum. Mas cada objeto ali era escolha minha. E isso valia mais do que qualquer herança. Na semana seguinte, comecei a reformar a casa. Nada luxuoso, nada exagerado. Mas suficiente para apagar qualquer rastro da presença deles. Troquei as cores das paredes, vendi móveis antigos, substituí as cortinas, mudei até o banheiro da suíte principal. Demolir aquele banheiro onde tantas vezes ouvi minha mãe falando mal de mim ao telefone foi libertador. Mas o auge da reforma não foi estético. Foi simbólico. No antigo quarto da Letícia, aquele que ela sempre dizia ser a só dela e que trancava quando eu chegava perto, eu montei meu novo estúdio. Pintei as paredes de branco, coloquei prateleiras, uma cadeira giratória confortável, uma mesa de madeira clara. Comprei uma câmera profissional, iluminação básica, microfones. Era ali que eu começaria um projeto que, até então, eu só tinha ousado sonhar. Um canal. Não para desabafar. Não para expor. Mas para ensinar. Ensinar a outras pessoas como protegerem seus próprios limites, seus direitos, suas finanças, principalmente diante da própria família. Um espaço de apoio, de partilha, de voz. O nome? Sangue não dá direito. Logo no primeiro vídeo, contei minha história. Com cuidado, sem nomes, mas com cada detalhe que importava. As ameaças veladas, a exploração disfarçada de amor, o desprezo maquiado de a educação rígida, a imposição de um presente de R$ 30.000, a expulsão, a exclusão da festa, e minha resposta, legal, silenciosa e definitiva. Postei no fim de uma quinta-feira. Fui dormir com o coração apertado, sem saber o que esperar.
Acordei na sexta com 42 mil visualizações. No domingo, meu vídeo já tinha ultrapassado 120 mil acessos. Os comentários eram um misto de apoio, identificação e raiva coletiva. Gente de todos os cantos contando histórias semelhantes, gente que se calou por anos, gente que estava, naquele instante, ganhando coragem para fazer o mesmo. O que começou como desabafo se transformou em algo maior. E então, uma coisa linda aconteceu, uma jornalista me procurou. Ela queria contar minha história em um especial sobre violência emocional e exploração familiar. Disse que meu relato era um símbolo. Aceitei. Com condição de não citar nomes. Mas a cidade é pequena. Quando o episódio foi ao ar, com minha voz, minha imagem e o fundo do meu novo estúdio, não demorou para as pessoas ligarem os pontos. Letícia foi a primeira a reagir. Publicou uma sequência de stories dizendo que estava sendo atacada por inveja e difamação, que ninguém sabe o que acontece dentro de uma família e que eu era uma pessoa amargurada que precisava de terapia. Ela estava acostumada a controlar a narrativa. Mas agora, ela não tinha mais os filtros. O mundo estava ouvindo a minha versão. E ela não podia apagar comentários. Logo em seguida, meu pai tentou contato com a emissora. Alegou a inverdades, ameaçou o processo. Mas eles tinham todos os documentos que eu havia entregue, com cada vínculo legal, cada conta paga, cada e-mail salvo. A jornalista respondeu com uma nota simples. Temos provas. A história é real. E é mais comum do que se imagina. Dias depois, minha mãe apareceu no portão da casa. Não bateu. Não chamou. Apenas ficou ali, observando. Quando a vi pela câmera, hesitei por alguns segundos. Depois, fui até o portão e abri. Ela me encarou. O rosto cansado, os cabelos mal pintados, os olhos fundos. Só queria ver se você estava bem, disse. Estou. Respondi. Nunca estive tão bem. Ela assentiu. E então, com a voz baixa, completou. As pessoas estão comentando, você não precisava fazer isso. Inclinei a cabeça. Ah, mãe. Eu precisava, sim. E vou continuar fazendo. Porque tudo isso, toda essa casa, todo esse projeto, só existe porque vocês me deixaram sem escolha. Vocês me empurraram para fora, e eu aprendi a construir sozinha. Agora, é tarde demais para fingir que se importam. Ela não respondeu. Apenas virou as costas e foi embora. E eu voltei para dentro. Com passos firmes, com a paz de quem sabe que não precisa mais implorar por amor. Com a certeza de que o respeito, eu conquistei. E que minha história, ainda estava só começando. 2 semanas se passaram desde que minha mãe apareceu no portão. Ela nunca mais voltou. Nem ela, nem Letícia, nem meu pai. Nenhum pedido de desculpa, nenhuma retratação pública. Claro que não. Eles nunca foram o tipo de gente que assume o que faz. Só reagem quando perdem, e mesmo assim, de má vontade. O vídeo do canal já havia ultrapassado 500 mil de visualizações. Recebi mensagens de gente que eu nunca conheci, contando histórias que faziam a minha parecer branda. Uma mulher que foi despejada pela própria irmã enquanto estava em tratamento de câncer. Um rapaz que foi expulso de casa aos 15 anos depois de se recusar a vender o único objeto que herdou da avó. Mães, pais, filhos. Irmãos, vítimas da mesma doença que corrói silenciosamente lares inteiros, o abuso disfarçado de família. Eu lia cada palavra com o coração apertado. Mas sentia também uma força brotando. Um propósito. A casa se tornou não apenas um lar para mim. Tornou-se sede. Refúgio. Símbolo. Instalei uma placa no portão. Não precisava dizer bem-vindo. Era mais honesta do que isso. Aqui não entra quem destruiu meu silêncio. Foi em uma segunda-feira chuvosa que recebi a carta. Era de um escritório de advocacia conhecido na cidade. Endereço manuscrito, papel timbrado. Achei que fosse alguma resposta sobre os processos administrativos de transferência que ainda estavam em andamento. Mas não. Era uma notificação extrajudicial.
Letícia havia entrado com um pedido formal para ressarcimento por danos emocionais e humilhação pública causados por exposição indevida. Ri. Um riso alto, solto, incrédulo. Ela, que me expôs, me ridicularizou, me excluiu, agora queria se fazer de vítima? O advogado dela citava os prejuízos psicológicos em de ver seu nome associado a uma história de rejeição e crueldade familiar. E sugeria uma compensação de R$ 50 mil. R$ 50 mil. Mais do que o carro que ela queria de presente. Mais do que ela jamais me deu, em carinho, respeito, ou sequer consideração. Liguei para meu advogado. Ele também riu. Mariana, isso é uma piada. Ela não tem base nenhuma. O que você contou é verdade, documentada, e em nenhum momento você citou nomes. Se esse processo for adiante, ela só vai se expor mais ainda. E se for isso que ela quer? Perguntei. Chamar atenção. Ser a vítima. Tentar inverter tudo mais uma vez. Pode ser. Mas você tem o que ela não tem: provas, coerência e o apoio de milhares de pessoas. E isso, Mariana, não tem como ela comprar. Desliguei. E pela primeira vez, senti pena dela. Não empatia. Pena. Letícia não sabia viver sem ser o centro. E quando finalmente não era, desmoronava. Assim como meus pais, que haviam construído um mundo onde eu era um satélite esquecido. E agora, orbitavam o nada. Um mês depois, minha vida já tinha mudado por completo. O canal A Sangue Não Dá Direito se tornou referência. Eu fui convidada para uma palestra em São Paulo, onde contei minha história diante de uma plateia de quase 300 pessoas. Quando terminei, ouvi uma salva de palmas que não vinham de obrigações familiares, nem de bajulação. Eram sinceras. Eram minhas. E naquele palco, sob aquelas luzes, percebi, eu não precisava mais da casa. Não precisava provar nada mantendo as paredes onde fui humilhada. Não precisava dormir no mesmo lugar onde fui tratada como parasita. Eu já havia vencido. Agora era hora de seguir. Voltei para casa naquela noite e caminhei por cada cômodo em silêncio. Toquei as paredes que pintei, os livros que organizei, os quadros que escolhi. Tudo tinha sido feito por mim, com minhas mãos. E eu me orgulhava disso. Mas eu queria mais. Queria uma nova vida. Uma nova cidade. Um novo começo. Coloquei a casa à venda no mês seguinte. Não contei a ninguém. Apenas assinei os papéis, recebi as propostas, escolhi a mais justa. E no último dia, antes da entrega das chaves, fui até a porta da frente, escrevi uma carta e colei na parede da sala. Se você está lendo isso, esta casa já foi minha. Mas antes de ser minha, ela foi o lugar onde me disseram que eu não valia nada. Onde me chamaram de peso. De exagerada. De egoísta. Hoje, eu saio daqui em paz. Porque entendi que às vezes, a vingança mais poderosa não é destruir o outro. É se reconstruir longe dele. Boa sorte com sua nova história. Que ela seja feita de verdade, e não de imposição. Tranquei a porta, deixei a chave com o corretor e parti. Hoje, escrevo esta última parte da minha história de dentro do meu novo apartamento, em uma cidade onde ninguém conhece meu sobrenome, nem minha irmã, nem as frases que me destruíram por anos. Aqui, eu sou só Mariana. A mulher que sobreviveu. Que se ergueu. Que respondeu ao desprezo com dignidade e à ameaça com ação. Meus pais? Ainda vivem em algum lugar da cidade antiga, segundo me disseram. Alugando um apartamento apertado que mal conseguem pagar. A caminhonete já foi vendida. A Letícia agora posta frases motivacionais e finge que descobriu o valor da humildade. Mas até hoje, nunca me pediu perdão. E tudo bem. Eu não quero mais o perdão deles. Quero distância. E liberdade. Porque no fim das contas, a melhor resposta para quem tentou me esmagar foi florescer onde jamais imaginaram que eu seria capaz. Fim.